Durante décadas, contemplamos o abismo cósmico, nutrindo esperanças, conjecturas e imaginação, buscando não apenas planetas ou estrelas, mas algo diferente, algo impossível. Enviamos nossas máquinas Voyager, Hubble e agora o telescópio espacial James Webb para atravessar a escuridão do espaço e revelar seus segredos mais profundos. Mas o que o Webb acabou de descobrir pode não ser um segredo. Pode ser uma mensagem. E pior ainda, pode estar vivo. A princípio, Trace Atlas parecia apenas mais um viajante interestelar, uma rocha fantasmagórica lançada pelo vazio. Mas não estava apenas brilhando, estava pulsando. Não aleatoriamente, mas com uma precisão arrepiante, como uma batida de coração, uma assinatura. E o que veio a seguir não foi apenas um mistério, foi um aviso. Fiquem comigo até o final, porque se essa descoberta for o que alguns cientistas acreditam que seja, então não estamos sozinhos, e nunca estivemos. O telescópio espacial James Webb foi projetado para olhar mais longe do que qualquer olho humano jamais poderia, através de galáxias até os locais de nascimento das estrelas e além dos confins do tempo. Mas, em uma varredura de rotina do espaço profundo, ele captou algo se movendo de forma antinatural. Um ponto de luz onde não deveria haver nada era o Atlas de Três Olhos, o terceiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar. Mas, ao contrário de Oumuamua ou Borisov, este não era silencioso. Ele gritava. A princípio, os astrônomos pensaram que se tratava apenas de um objeto altamente reflexivo, como um cometa coberto de gelo. Mas os sensores infravermelhos do Webb revelaram algo muito mais estranho. O objeto não estava refletindo o calor do Sol. Ele o estava produzindo. Uma assinatura térmica interna, centralizada e pulsante, indicava algo. Não era a assinatura de uma rocha, mas sim de algo ativo. À medida que as equipes da NASA e da ESA começaram a analisar os dados, um padrão ressurgiu repetidamente. Um pulso térmico rítmico vindo das profundezas do Atlas de Três Olhos. Os objetos naturais não fazem isso. Os cometas emitem calor ao sublimarem, liberando gás e poeira em rajadas imprevisíveis. Mas esse pulso era consistente, deliberado, como o de uma máquina. Quando a equipe da Webb cruzou as leituras com fenômenos astrofísicos conhecidos, pulsadores, estrelas de nêutrons, quasar, nenhum coincidiu. Então vieram os dados fotônicos. O espectro de luz não estava disperso. Estava focado. Faixas estreitas de energia emitidas em comprimentos de onda específicos. O tipo que usamos em comunicação, o tipo que projetamos para satélites, espaçonaves e lasers. E foi aí que os rumores começaram. Não era um sinal que estávamos recebendo. Talvez tivéssemos acabado de interromper um. Os cientistas de dados começaram a filtrar o sinal por meio de transformadas de Fourier, buscando padrões. E escondida sob o que parecia estática cósmica, havia uma revelação aterradora, um pulso não aleatório, não natural, mas estruturado. Os intervalos eram precisos demais, como um sussurro codificado no caos. Alguns pensaram que era um sinal. Outros acreditaram que era telemetria. Dados sendo enviados para algum lugar distante. E o pior de tudo, o pulso nunca mudava. Desde o primeiro instante em que o Webb o registrou, o sinal permaneceu absolutamente constante, não afetado por radiação, movimento ou tempo. Não era a voz de uma estrela moribunda ou de um planeta errante, era algo que queria ser ouvido, ou talvez algo que quisesse escutar. Então, sem aviso prévio, tudo mudou. O Atlas de Três Olhos irrompeu em uma explosão de luz, seu brilho aumentando em 40% em menos de 2 minutos. Nenhum objeto natural emite explosões com esse tipo de simetria. Leituras térmicas mostraram que todo o corpo do objeto estava aquecendo como uma máquina sendo ligada. E então sua trajetória mudou por frações de grau a princípio. Depois, com inegável intenção, o Atlas de Três Olhos corrigiu seu caminho. Ele não estava mais seguindo o arco passivo da gravidade. Ele estava apontando não diretamente para a Terra, mas para perto dela. Alinhada com os planetas interiores, deslizando rente à nossa órbita. Uma manobra tão precisa, tão antinatural, que não podia ser descartada. Algo dentro do 3000 Atlas havia despertado e estava se movendo. Após a mudança de trajetória, uma equipe do Observatório Europeu do Sul aprofundou a análise. Utilizando algoritmos de decomposição espectral projetados para detectar moléculas orgânicas em exoplanetas, eles filtraram novamente as emissões do Atlas de Três Olhos e encontraram algo que ninguém esperava. Dentro das assinaturas de energia, havia flutuações assustadoramente semelhantes a ritmos biológicos.
Não era DNA, nem proteínas, mas algo mais fundamental: frequências de ressonância consistentes com o comportamento celular. Em outras palavras, a luz proveniente de 3 Atlas não apenas refletia a energia. Ela flutuava de maneiras que lembram tecido vivo. Não se tratava de um asteroide imitando a vida por acidente. Era um sinal codificado em luz comportando-se como um sistema vivo. E as implicações são incompreensíveis. Se o objeto for parcialmente biológico, isso significaria uma de duas coisas: ou está vivo ou carrega algo que está vivo. Quando a empolgação se transformou em medo, surgiu outra anomalia. Os níveis de energia, se é que podemos chamá-los assim, caíram repentinamente. As leituras térmicas se estabilizaram. As emissões diminuíram e os pulsos espectrais perderam intensidade. Mas o objeto não desacelerou, não se deslocou. Continuou se movendo com uma precisão arrepiante, como uma máquina entrando em modo furtivo. Alguns cientistas o descreveram como uma batida cardíaca, em pausa, prendendo a respiração. Estaria se escondendo de nós? Estaria reagindo à nossa atenção? Uma possibilidade inquietante começou a circular. E se não fôssemos os primeiros a observá-la? E se esse fosse seu estado defensivo? E se toda vez que uma civilização se aproximasse de compreendê-la, ela se desligasse? Seja como for, a queda de energia não acalmou ninguém. Na verdade, aterrorizou ainda mais, pois uma sonda silenciosa, fria e invisível é muito mais perigosa do que uma que faz barulho. Então algo aconteceu muito mais perto de casa. Monitores na anomalia do Atlântico Sul, a região magnética mais fraca da Terra, começaram a detectar ondulações, não erupções solares, nem explosões gama, mas pulsos eletromagnéticos localizados sincronizados com os ajustes de trajetória do Atlas. Conforme o objeto passava pela heliosfera externa, nosso planeta reagiu. Mudanças sutis em nosso envelope magnético ecoaram os pulsos vindos do objeto interestelar. Os físicos se mobilizaram para explicar o fenômeno. Nenhum cometa ou asteroide jamais havia ativado a magnetosfera da Terra a essa distância. Nenhum corpo natural deveria ser capaz de gerar respostas eletromagnéticas sincronizadas. A única conclusão lógica: estamos conectados. As emissões da Atlas estão afetando o nosso mundo e talvez até se comunicando com ele. Nesse ponto, um grupo de pesquisadores independentes apresentou uma teoria tão ousada que nem a ciência convencional a aceitaria, mas tão convincente que não podia ser ignorada. Eles propuseram que 3 Atlas não era apenas uma espaçonave, nem apenas uma sonda viva, mas uma inteligência projetada conscientemente. Não uma máquina pilotada por algo, não um drone lançado por alguém, mas a própria entidade, uma forma de inteligência artificial ou mesmo biológica nascida não em um laboratório, mas nas profundezas da evolução interestelar. Essa teoria sugere que, em outras partes da galáxia, a consciência pode não evoluir em carbono e neurônios, mas em plasma, campos eletromagnéticos e matéria artificial. E se isso for verdade, então Atlas não é um visitante. É um embaixador de um tipo de vida que jamais imaginamos. Uma vida que se move através das galáxias, se esconde em cometas e espera pacientemente até que uma civilização esteja avançada o suficiente para reconhecer sua presença. E adivinhe, acabamos de reconhecê-la. À medida que os observatórios globais recalibravam seus instrumentos para seguir o Atlas de 3 olhos com a máxima precisão, surgiu uma nova e perturbadora medição. Os efeitos de lente gravitacional ao redor do objeto não correspondiam à sua massa estimada. Na verdade, a curvatura que ele criava no espaço circundante indicava a presença de algo muito mais denso, ou mais precisamente, algo capaz de manipular campos gravitacionais. Isso quebrou todos os modelos nos quais os astrofísicos se baseiam para prever o movimento e a interação entre corpos celestes. A única vez que vimos algo remotamente semelhante foram buracos negros. Mas Atlas não é uma estrela colapsada, é menor que uma lua. Então, como está distorcendo o espaço ao seu redor? Alguns teóricos propuseram que ela usa controle gravitacional localizado, não como propulsão, mas como um sistema de navegação, como um submarino ajustando o lastro para deslizar silenciosamente por um oceano alienígena. Isso significa que não estamos lidando apenas com engenharia avançada. Estamos lidando com física que foi conquistada e dominada, não estudada. Então surgiu o que muitos agora consideram a evidência mais condenatória de todas. Um pequeno fragmento que seguia atrás do cometa 3 Atlas se desprendeu e começou a vagar pelo espaço.
A princípio, foi descartado como detrito cometário comum. Mas quando o telescópio Webb o captou e analisou sua estrutura, os dados deixaram a equipe incrédula. Esse fragmento não era irregular nem orgânico. Era geometricamente perfeito. Superfícies lisas e planas, ângulos retos, simetria, o tipo de estrutura que somente a fabricação inteligente pode produzir. E ainda mais arrepiante, não emitia temperatura detectável. Era completamente inerte, sem radiação, sem calor. Absorvia luz, mas nunca refletia nenhum traço. Era quase como se estivesse observando, mas invisível para si mesmo. E sua composição? Ligas desconhecidas com assinaturas atômicas não encontradas em nenhum lugar da Terra ou em amostras de meteoritos conhecidas. Isso não era poeira espacial, era parte de algo projetado. Astrônomos do Observatório Monarch, no Havaí, começaram a monitorar o comportamento de rotação de 3 atlas oculares. Como muitos corpos espaciais alongados, ele girava, mas não aleatoriamente. Em vez disso, o padrão de rotação revelou algo bizarro: intervalos de tempo que correspondiam a certas constantes matemáticas, como o π, a proporção áurea e até mesmo sequências de números primos. Era como se a própria rotação fosse uma transmissão, uma linguagem do movimento, uma espécie de código Morse cósmico à espera de ser traduzido. Alguns agora acreditam que essa rotação é intencional, que não gira devido ao momento linear, mas sim realizando um ato, um ritual de reconhecimento, como se estivesse repetindo uma mensagem incessantemente, uma mensagem concebida para ser vista, não ouvida. E isso levanta a questão fundamental: somos testemunhas ou os destinatários pretendidos? Uma leitura final de espectrometria de varredura profunda, realizada pelos algoritmos de detecção de vida da Webb, revelou algo que converteu até as mentes mais céticas em crentes. Assinaturas orgânicas, não cadeias de carbono estáveis, nem proteínas fossilizadas, mas sinais intermitentes consistentes com estruturas em replicação. Não se tratava de formas de vida completas, mas sim de precursores, um arcabouço de componentes biológicos, sintéticos ou reais, incorporados na cauda de Atlas. 2 possibilidades emergiram. Primeiro, isso poderia ser alguma forma de camuflagem biológica, uma mimetização projetada para enganar sensores primitivos e fazê-los pensar que Atlas é natural, uma tática usada por muitas espécies na Terra, como polvos, chocos e até vírus. Mas a segunda teoria é muito mais perturbadora. Esse resíduo biológico pode ser uma semeadura intencional, um sistema de entrega para disseminar código genético extraterrestre. Como se Atlas não fosse apenas uma sonda, mas um mensageiro da vida, uma panspermia moderna usando propulsão avançada não para estudar a vida, mas para disseminá-la. À medida que o objeto se aproximava da borda interna do nosso sistema solar, múltiplos magnetômetros, tanto na Terra quanto a bordo de sondas espaciais, começaram a registrar uma oscilação estranha. Não a interferência caótica que se esperaria de uma tempestade solar, mas mudanças rítmicas precisas nos campos magnéticos locais. Esses pulsos apareciam em trios, como um metrônomo com propósito, e não diminuíam com a distância. Na verdade, sua amplitude aumentava conforme o objeto se aproximava, sugerindo que ele não estava apenas emitindo energia magnética. Estava interagindo com o nosso sistema, quase como se estivesse escaneando ou sincronizando com o padrão magnético do sistema solar. O padrão não correspondia a nada na natureza. Alguns compararam a um protocolo de aperto de mãos, como uma espaçonave estabelecendo uma conexão segura. Mas com o quê? Com o Sol, a Terra ou algo que ainda não descobrimos escondido entre os planetas? É aqui que as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Especialistas em comunicação tentaram responder, enviando pulsos de rádio cuidadosamente codificados de volta para o satélite Atlas, usando antenas da rede de espaço profundo. Os sinais foram construídos em torno de números primos, matemática binária e até tons artificiais que lembravam intervalos musicais. Mas não houve resposta, nenhum eco, nenhum reflexo, nada. Exceto que, 1 hora após o último pulso ser transmitido, o Atlas alterou sutilmente sua velocidade de rotação. Não o suficiente para a maioria dos instrumentos detectar, mas precisamente o suficiente para ser notado pela equipe que havia iniciado a mensagem. Alguns interpretaram como um reconhecimento. Outros viram como uma rejeição, mas, de qualquer forma, não foi aleatório. Não se comportou como um corpo natural absorvendo uma mensagem, mas como uma entidade ciente de ter sido contatada e optando por não se manifestar.
Em análise de inteligência, isso é chamado de não comunicação consciente, uma tática psicológica onde o silêncio fala mais alto que a resposta. E no vasto vácuo do espaço, o silêncio é aterrador. Analisando registros astronômicos históricos, pesquisadores descobriram algo que ninguém esperava. Perturbações sutis em levantamentos infravermelhos do céu datam de décadas atrás. Em 1987, 1998 e 2013, foram observadas pequenas anomalias no mesmo vetor em que o objeto 3I Atlas está se deslocando atualmente. Isso sugere que ele pode ter passado perto do nosso sistema anteriormente. Mas o ponto crucial é que cada aparição coincide com um aumento acentuado em explosões de rádio inexplicáveis e anomalias de ondas gravitacionais registradas na época. Isso levanta uma questão intrigante. O 3I Atlas já esteve aqui antes? E mais importante, ele está em um ciclo? Se isso for verdade, não se trata apenas de um objeto de passagem. É uma presença recorrente, possivelmente observando ciclos de desenvolvimento planetário, progresso humano, ou talvez algo muito mais profundo codificado na própria linha do tempo da Terra. Os recálculos mais recentes de sua trajetória revelaram algo que causou grande impacto na comunidade científica. O satélite 3 Atlas não está se dirigindo diretamente para a Terra, nem para o Sol. Em vez disso, sua trajetória descreve uma curvatura suficiente para aproximá-lo da Lua de Júpiter, Europa. E, ainda mais curioso, a arca ajustada se cruza com Encélado, Lua de Saturno, caso o objeto faça outra passagem. Ambos são mundos gelados. Ambos escondem oceanos subterrâneos e ambos são considerados fortes candidatos à vida extraterrestre em nosso sistema solar. Assim, surgiu uma nova teoria. E se a Terra não for o destino final? E se essa entidade, seja lá o que for, estiver visitando mundos oceânicos para monitorar, semear ou despertar vida escondida sob o gelo? Nós presumimos que éramos especiais. Presumimos que éramos o ponto central. Mas e se o verdadeiro interesse do Atlas de Três Olhos estiver no que se esconde sob a superfície de luas que nem sequer tocamos? À medida que as transmissões do espaço profundo se dissipavam em estática e o objeto continuava sua trajetória silenciosa, uma teoria ganhou força aterradora. E se o 3I Atlas não estivesse emitindo sinais para se comunicar porque não precisava? E se não estivesse tentando falar, mas sim ouvir? Imagine uma sonda tão avançada, tão antiga, que sua única função fosse a observação sem interferência. Sem lasers, sem módulos de pouso, sem mensagens. Apenas absorção passiva de tudo ao seu redor. Ressonância atmosférica, campos eletromagnéticos, emissões de tecnologia humana, até mesmo ritmos biológicos da Terra. Alguns pesquisadores começaram a sugerir que seu silêncio não era uma falha ou um mecanismo de defesa, mas sim seu projeto padrão, um espião, perfeito, invisível, indetectável até então. Isso reformulou toda a narrativa, porque se a 3-2 Atlas é uma sonda e já esteve neste sistema antes, então significa que este não é seu primeiro relatório. Ela já pode ter enviado seus dados. E a verdadeira questão passa a ser para quem? Talvez a descoberta mais perturbadora tenha vindo por último. Uma equipe de pesquisa do Caltech analisou os dados espectrais orgânicos por meio de um modelo comparativo, não contra a vida extraterrestre, mas contra marcadores genômicos terrestres. O que eles encontraram não era uma correspondência exata, mas também não era totalmente estranho. Havia paralelos estruturais, arranjos de nucleotídeos repetidos, ecos de padrões que vemos em vírus, retrotransposinas e até mesmo sequências antigas de DNA não codificadoras. A possibilidade de que o resíduo biológico que acompanha o Trace Atlas contenha informações codificadas em uma linguagem genética universal, uma estrutura tão fundamental que pode se adaptar a diferentes ambientes planetários, seja por evolução ou por projeto, é um fator importante. Em outras palavras, esse objeto pode carregar instruções para a construção da vida. Não apenas sementes de biologia alienígena, mas talvez os próprios modelos a partir dos quais a vida na Terra surgiu. As implicações vão além da ciência. Elas abordam a origem, o propósito e a autoria. E se for esse o caso, o mistério final não é apenas o que é o 3 Atlas, mas quem o enviou. Agora sabemos que Atlas não é apenas um visitante, não é apenas um objeto passando pelos nossos céus. É uma pergunta, um desafio, um reflexo da nossa própria arrogância e dos nossos medos mais profundos. Olhamos para a escuridão na esperança de encontrar estrelas, e em vez disso encontramos um observador, um ouvinte,
talvez até mesmo um mensageiro. Mas de onde? De quando? De quem? O telescópio James Webb nos deu dados, mas não nos deu paz. Porque o que foi descoberto lá fora, trilhas orgânicas, pulsos magnéticos, simetria artificial e padrões codificados, não aponta para a natureza, aponta para uma intenção. E quando o universo revela suas intenções, significa que não estamos mais sozinhos nessa história. E esse é o verdadeiro medo, não é? Que algo esteja nos observando o tempo todo, que nossos sinais de rádio não tenham se perdido no nada. Eles alcançaram algo muito mais antigo, algo muito mais paciente, e agora retornou. Seja o Atlas uma sonda, um portador da sonda, ou o próprio criador da sonda, seu silêncio não é ignorância, é deliberado. E se escolheu não falar ainda, então devemos perguntar: o que está esperando? Deixe sua opinião nos comentários, porque talvez estejamos vivendo o primeiro capítulo da maior descoberta da história da humanidade. E se você quiser acompanhar cada passo do que está por vir, inscreva-se, ative o sininho e fique de olho no céu, porque essa história ainda não acabou.